Bom, então, gente, vamos chamar aqui o Humberto Ramos, lembrando vocês, na semana passada ele esteve aqui conosco, e aí nós convidamos ele para estar aqui novamente, e acho que é importante para a gente seguir com a discussão com relação à questão das religiões em si, mas acho que nisso que a gente vai discutir agora tem a ver com as bases ideológicas que formaram aí muito do que a gente está acompanhando, inclusive sobre essa guerra no Oriente Médio, né, sobre as ações de Israel, mais particularmente falando. Então, Humberto Ramos, apresentá-lo novamente para vocês aqui, ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas Gerais, ele é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos. Ele desenvolve pesquisas relacionadas à religião, política e direitos humanos. E ele é membro do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política do NEREP, na UFSCar, e do Grupo de Estudos do Protestantismo e do Pentecostalismo da PUC, do GEP, e professor e representante de Otrocrucis no Brasil. Humberto, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Farol Brasil, ao Noite Brasil. Boa noite, Thalita. Boa noite, Elibaldo. Boa noite a todo o público do Farol. É uma alegria retornar. Então, Humberto, queria começar pedindo para você, no comecinho do programa a gente estava falando aqui, inclusive, né, sobre os assuntos, os temas que a gente ia abordar e ia conversar, e eu queria começar pedindo para você nos explicar o que vem a ser o sionismo cristão, como é que ele surgiu, sob que bases ideológicas, e o que defende esse chamado sionismo cristão. Ok. Bom, tema complexo e eu diria urgente para o nosso tempo, né? O sionismo, essa expressão sionismo vem da ideia de retorno, uma ideologia que sustenta a necessidade de retorno do povo judeu para a Terra Prometida, a Terra Santa, que é a Palestina histórica. E muita gente, até pouco tempo, achava que era uma coisa restrita aos judeus. Mas hoje, com a presença constante de bandeiras de Israel nas igrejas evangélicas, a presença de pessoas da comunidade judaica, representantes da comunidade judaica em eventos evangélicos, deu-se a mais atenção à questão de que há um sionismo cristão. E o sionismo cristão, as suas raízes, elas antecedem, inclusive, o sionismo fundado ali por Theodor Herzl, com o livro O Estado Judeu. Nós temos vários nomes que falaram em algum momento na história da igreja sobre o retorno dos judeus à Palestina histórica. Mas alguns nomes mais relevantes ou paradigmáticos, eu gosto sempre de mencionar um clérigo anglicano em 1585, com uma leitura literalista do texto bíblico, que já apresentava essa ideia. A ideia de que era importante que o povo retornasse, que isso era um sinal, era uma profecia que deveria se cumprir. E o curioso é que assim, esse clérigo, Francis Cat, ele tinha várias ideias heterodoxas. A igreja anglicana o executou por causa das suas ideias heterodoxas. Os sites sionistas dizem que ele foi executado por defender o retorno dos judeus ao território prometido a Israel, mas não é exatamente por isso, é por um conjunto de teses que ele defendia e num período em que a igreja, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica, eram extremamente severos com dissidências de pensamento. Mas o sionismo cristão, diria que o ponto de virada e realmente fundamental se dá no século XIX, com duas figuras, um sujeito chamado John Nelson Darby e William
Herschler. William Herschler, inclusive, ia ser um contato, um chegado do Theodor Herzl. E talvez, dentre esses dois, o John Nelson Darby seja o que mais, a contribuição mais relevante, porque ele desenvolveu uma teologia chamada de dispensacionalismo, que essa teologia ela separa a história da igreja em eras, em dispensações. Em cada uma dessas eras, Deus atuou com o povo, com a raça humana de uma forma. Então, ele coloca ali a era da inocência, antes da saída do Jardim do Éden, a era da consciência, posterior a isso, a era dos patriarcas, e assim, num salto que nós damos aqui, ele fala da era da graça, que é essa era em que nós estaríamos vivendo de Cristo até agora. Só que esse sujeito, ele tem a grande movimentação dele é a ruptura que ele faz teológica com a teologia que era hegemônica até então, de que a igreja cristã era o novo Israel, era substituta do Israel terrestre, a nação de Israel que estava ali na Bíblia. Ele vai ele vai propor uma nova compreensão. A igreja não travou aqui, travou ele, Paulo? Não, só tá ok. Ele vai fazer uma proposta de que Israel a igreja não substituiu Israel. As promessas de Deus para o Israel físico, o Israel geográfico, a nação étnica continuam vigentes. Então, a partir daí, o trato que os cristãos vão ter, principalmente os evangélicos que vão aderir a essa teologia dispensacionalista, o trato que eles vão ter com Israel vai ser outro. A ideia de retorno à Terra Prometida, até então, não era mais para um cumprimento profético, mas também tinha ali, era muito conveniente, porque a relação da Europa com os judeus sempre foi controversa, sempre foi problemática, o antissemitismo sempre foi a questão judaica, era um problema a ser resolvido, e vários grupos de distintas formas propuseram soluções, dentre elas o retorno deles à Palestina histórica. E assim, para encerrar essa introdução, a partir desses dois nomes, a relação que se passa a ter com Israel é uma relação de veneração e uma relação de que Israel é o ponto nevrálgico é como uma chave hermenêutica para interpretar os sinais do tempo. Olá, Humberto. Então, indo um pouco na linha do que você estava falando, que eu acho que é um pouco também o que o Tio Du está colocando, né? Sobre essa relação entre o Israel recuperar a Terra Prometida e os crentes acreditarem que isso aceleraria a volta de Jesus, né? Que tem uma ligação ali com o messianismo judaico, etc. Mas explica um pouquinho qual é essa justificativa teológica para que os cristãos que muitas vezes viram, né? Eu ouvia, por exemplo, minha irmã falando isso, né? Que a culpa de terem matado Jesus foi dos judeus e todo esse tipo de coisa. E aí, do nada, isso ser hoje, principalmente no catolicismo, também tem, né? Mas isso veio muito forte também no mundo evangélico, dessa associação com Israel. Então, você vê bandeira de Israel na igreja, você vê o apoio a Israel incondicional, a defesa de Israel. E aí, comenta também, se puder, o fato de que, às vezes, eu vejo as pessoas chegando assim, mas o judaísmo não é cristão. Israel não é cristão. Tem que explicar isso para o crente. Eu falei, mas eu acho que o crente está sabendo disso. Então, explica um pouquinho se é por aí, né? Se é informando o crente, o cristão, que Israel não é cristão, se é essa a saída. Né? Eribaldo, isso é muito interessante. O crente sabe que Israel não é cristão, mas essa virada que o John Darby dá de tratar, dizer que Deus tem um projeto específico para a igreja de Jesus e para Israel está lá
Deus está cumprindo com os propósitos dele lá, é paralelo, e esse povo, alguns costumam dizer, é a menina dos olhos de Deus. Então, assim, o tratamento de Deus com eles vai ser... Pode-se até reconhecer, o tratamento de Deus com eles vai ser duro. Por isso que eles passam por tantas guerras, tantas dificuldades, perseguições históricas, o antissemitismo, olha lá o que está acontecendo com o Irã, mas, no final, Deus vai redimir esse povo. E a redenção desse povo está relacionada com o quê? Com o sofrimento e estamos agora numa fase em que, em tese, houve a restauração do Estado de Israel, e a fundamentação bíblica são os textos do Velho Testamento, em que textos apocalípticos, textos proféticos, com linguagem extremamente alegórica, que são lidos de forma literalista, textos que falam de recomposição da nação, de restauração, de que Deus vai tratar a nação, e aí você joga isso numa chave cristã. Olha, eles negaram a Jesus, passaram por tudo o que passaram, olha o Holocausto, Deus permitiu, Deus estava tratando esse povo, mas não podemos deixar de lembrar, na perspectiva deles, esse povo é um povo abençoado. As bênçãos de Deus estão sobre esse povo. E aí tem profecias bíblicas que falam sobre interpretações de Daniel e de Apocalipse. São 2 livros apocalípticos, um do Velho Testamento e um do Novo. Livros que falam, tem revelação, que jogam muito do seu conteúdo a ponta para frente, não tá falando de fatos históricos daquele momento, mas que podem ter significados ambivalentes por conta do estilo literário. E aí, dentre outras coisas, o que é fundamental para essas pessoas? Os textos falam de recomposição de Israel no território, então recuperação do território. Já teve em 1948, foi entendido como um grande sinal, a restituição do Estado de Israel. Agora tem-se a questão do território, e uma coisa que é fundamental, do texto, salvo engano, está em Apocalipse, que fala que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, arrogando-se, no templo de Deus, arrogando para si ser o próprio Deus. Eles vão falar da reconstrução do templo, que seria o terceiro templo. Então, você tem alinhavado, paralelamente, os intentos do sionismo judaico, que inicialmente era secular, mas já instrumentalizou a religião. E aí você tem, por exemplo, alas mais radicais ali que apoiam a reconstrução do templo. Tem um instituto chamado Instituto do Templo, que trabalha com pesquisas, com escavações na região ali da Mesquita das Esplanadas, a Esplanada das Mesquitas, e que tem estudos que eles fazem, em tese, estão preparando figuras para exercer aquele sacerdócio que era exercido no Velho Testamento, com sacrifícios no templo e tudo mais. E os evangélicos, desde muito novo, cresci no contexto de igreja evangélica pentecostal, louvam o fato de que há um instituto do terceiro templo. Então, assim, todos esses textos bíblicos que fazem... E assim, vocês sabem que a Bíblia é um texto extremamente maleável, dá para se defender muita coisa se nós pegamos textos fora do contexto. Você tem que fazer, seriamente, para ler a Bíblia, tem que se ler, fazer uma exegese, o que o texto diz para o seu tempo, e uma hermenêutica. Mas uma hermenêutica que usa as ferramentas disponíveis aí hoje, da ciência, racional, vamos dizer assim, pé no chão. Essas pessoas fazem interpretações alegóricas. Então, assim, por que se venera Israel? Além desses versículos bíblicos de profecias que Israel encarnaria, você tem, por exemplo, na história de Abraão, Deus dizendo para Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, quem está contra Israel está ferrado. Por isso os evangélicos estão sempre... Os evangélicos, quando eu digo, né, é o povo que segue esse movimento que acaba sendo hegemônico, e que tenta, esse movimento, esses grupos que a gente mencionou semana passada, que tenta hegemonizar o meio evangélico. E aí, vamos abençoar Israel, porque abençoar Israel, nós vamos nos tornar abençoados também. Vamos orar pela paz em Israel, porque o salmista Davi falava, orai pela paz de Israel, abençoados ou prósperos sejam os que te amam. Traz tudo isso para o texto, para hoje.
assumem esse Israel bélico, como o Israel do Velho Testamento também era bélico. O Michel German, do Instituto Brasil-Israel, fala que os evangélicos têm um Israel imaginário, porque, em tese, Israel tem a maior parada LGBT do mundo, tem uma certa liberalidade com substâncias psicoativas. Ele fala uma série de vamos dizer assim, liberalidades que teria ali, mas isso é Tel Aviv. A gente tem lá departamento de banhos rituais, o rabino extremamente fundamentalista, e esses extremistas mesmo, que têm acesso às Forças Armadas, que vão lá para proferir essas profecias e instigar que massacrem os palestinos e os árabes. Isso é extremamente de um fundamentalismo exemplar no sentido daquilo que vem a ser fundamentalismo, pouco mencionado pela mídia por conta da propaganda, e os evangélicos sabem que é isso. E nessa onda beligerante que permeou parte das igrejas evangélicas, as pessoas que estavam fazendo arminha, não estão fazendo arminha só aqui com o dedo, estão fazendo aula de tiro, estão se militarizando o seu discurso, militarizando grupos. Tem gente que se veste de verde oliva para fazer grupos ali, soldados disso, daquilo, outro. Então, você tem razão, Eribaldo, eles sabem que eles não são cristãos, eles sabem que Israel é esse. O que eles talvez não tenham noção é de que, se eles forem para Israel fora das caravanas do turismo religioso, eles não vão ser tão bem aceitos em determinados bairros, em determinados locais, porque extremistas judeus vão cuspir neles, vão xingá-los, vão amaldiçoá-los, porque eles são cristãos. Humberto, indo nessa linha, eu gostaria que você pudesse explicar um fenômeno que a gente tem acompanhado nas últimas décadas, acho que mais precisamente, que acho que configura melhor no bolsonarismo, mas é algo que vem sendo construído nas últimas décadas, não é tão recente, que é essa relação do neopentecostalismo como um projeto de poder político. E aí, eu queria, assim, dividir minha pergunta por partes. Primeiro, pedir para você explicar sobre uma questão mais, digamos, dogmática, teológica, sobre a questão da Bíblia. Porque, assim, eu, por exemplo, eu venho de um lar cristão, né? Minha família é toda cristã, católica, minha mãe foi freira, meus avós eram da igreja, tá? Então, eu conheço a Bíblia, fiz catecismo, dei aula de catecismo, então eu tenho, digamos, propriedade, né, em termos para poder falar sobre os princípios cristãos, porque eu conheço a Bíblia, pelo menos ali, e aí é aí que vai para o ponto da minha primeira pergunta. A minha mãe sempre me ensinou que a parte principal da Bíblia é o Evangelho. Para os cristãos, o Evangelho, os 4 evangelhos, porque justamente conta a vida de Jesus. Então, a gente, enquanto cristão, as pessoas que são cristãs têm que olhar para a Bíblia no seu ponto mais fundamental, o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento, né? Então, eu aprendi isso. Inclusive, minha mãe, quando ela vai para as discussões, o povo fala, como é que você pode ser de esquerda e ser cristã? E ler a Bíblia. Ela fala, mas eu sou de esquerda justamente porque eu leio a Bíblia. Enfim, aí é uma outra questão. Então, minha mãe sempre defendeu isso, né? Eu aprendi, inclusive, sobre caridade, sobre solidariedade, coletividade, a partir de um princípio cristão. Bom, só que aí, o que se tem, e me parece aqui uma percepção de senso comum e de vivência, que o neopentecostalismo, ele está direcionando as suas atenções para o Velho Testamento. Isso, inclusive, se configura na própria estética. Então, por exemplo, aí eu entro para a minha segunda parte, que eu queria que você pudesse primeiro falar sobre essa diferença, né, entre aqueles cristãos que entendem como o Evangelho como principal ponto de ser cristão, né, o Novo Testamento, e o Velho Testamento, que está muito direcionado, me parece, de novo, uma percepção de senso comum, mas com essas igrejas neopentecostais, e numa estética, inclusive, representada por figuras como o próprio Edir Macedo, que ali aparece com o quipá, aparece como um judeu, enfim, um pastor judeu lá
de antigamente. De novo, estou reproduzindo o senso comum, então me corrija aqui. Me parece isso. Então, eu queria poder te ouvir sobre essas diferenças, porque quando a gente, inclusive, está falando de cristãos, né, de crente, crente não é só o crente da igreja evangélica, crentes são os crentes, né, todo mundo que crê em alguma coisa. Então, essa diferença dessa percepção sobre a Bíblia, justamente dentro disso que você trouxe, a Bíblia ela é esse livro que as pessoas podem fazer uso para incontáveis interpretações, e como hoje a gente vê na política brasileira, por parte do bolsonarismo, da extrema-direita, da própria direita, de alguma forma, desse centrão, digamos, até porque a Igreja Universal ela tem um partido político, que é o Republicanos, que hoje se fundamenta como um centrão. E isso enquanto um projeto de poder. Até, por exemplo, figuras da extrema-direita, elas colam nessas igrejas neopentecostais, como o próprio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro agora, como esse presidenciável que está ali o tempo todo, ligado a essas igrejas neopentecostais. Então, eu fui um pouco longa aqui na minha questão, mas acho que é isso, né? Sobre essa questão mais dogmática, teológica, sobre a questão da Bíblia, a percepção dela sobre esses cristãos, e isso enquanto um projeto de poder político que a gente está vendo e está acompanhando na atual política brasileira. Thalita, as suas percepções são muito boas, são muito acertadas. É isso mesmo. E antes de explicar, ou de problematizar e complementar o que você já apontou, eu vou fazer uma afirmação aqui e vou tentar depois, como diria o povo da roça, debuiar o milho, né? O evangelho de Jesus não combina com dominação, ele combina com martírio. A história da igreja e a história, sempre durante a tradição da igreja sempre foi ressaltar os mártires. É claro que teve todo o processo de constantinização da igreja, a igreja se tornando imperial, mas a raiz do evangelho é martírio, é entregar a vida. E para trabalhar a ideia de dominação, tem que se voltar os olhos para o Velho Testamento, tem que reabilitar textos que outrora estavam a era passada. Não, isso aqui não tem, isso aqui tem valor histórico porque aponta para Jesus. E tem muita relação com essa coisa da teologia da substituição, que a igreja substitui o Israel de Deus. Só que essas pessoas, essas teologias, quando eu falei lá da teologia dispensacionalista, esse caldo teológico continua sendo desenvolvido. E assim, a bem da verdade, se eu falar de forma um pouco mais vulgar e esquecer a linguagem acadêmica, é um balaio de gato que surge de teologias o tempo inteiro, que se tornam modismos e que, digamos o seguinte, um exemplo, cada figura que estava lá orando pelo Trump no Salão Oval da Casa Branca, é possível que cada um daqueles ali tenha uma ênfase teológica específica, mas todos eles participam dessa ideia de dispensacionalismo e de uma outra teologia que aí tem relação íntima com isso que você apontou, a teologia do domínio. Que eu diria também assim, e me perdoem os teólogos que talvez vão discordar, mas assim, eu diria que é uma espécie de calvinismo vulgar, ou calvinismo para as massas. O calvinismo ressaltava a soberania de Deus, era extremamente rigoroso nisso, enfático, era sistemático, os textos de Calvino são jurídicos quase, e a ideia de que uma ideia básica de que se o ser humano, com a queda, caiu, ele perdeu o mandato cultural, que era dominar e exercer o poder que Deus tinha entregado para ele sobre toda a criação. Em Cristo, esse mandato cultural é restaurado. Só que, assim, o Calvino tinha uma teologia predestinacionista que, o desenrolar dela, alguns até chegaram a dizer que ele criava um comodismo em termos de evangelização, porque se você... eles não são... sabe aquela coisa do... eu não tenho tanta preocupação, porque se Deus é soberano, Deus já definiu todas as coisas, Deus predestinou, inclusive, quem vai ser salvo, quem não vai ser, eu faço o meu trabalho aqui muito na suavidade e deixo Deus trabalhar. O dominionismo,
a teologia do domínio, ela assumiu todo o discurso, toda a parte desse conteúdo da soberania de Deus, da radicalidade de que Deus é soberano e reivindica cada dimensão da vida humana, mas não exatamente, não com esse comodismo da predestinação, nem com aquela, vamos dizer assim, a ideia de serviço do evangelho, de servir a humanidade, de servir ao próximo, de levar, ministrar o reino de Deus. Não, de dominar, de recuperar. E recuperar, nem que seja... Há versículos que também vão fundamentar isso, que o reino de Deus se ganha à força. Só que são versículos tirados de contexto. Então, se reabilita uma série de textos bíblicos do Velho Testamento para sustentar essa teologia. Há quem diga que no Brasil não há uma teologia do domínio conscientemente elaborada, etc. e tal. Pode até ser, mas eu tenho os livros aqui traduzidos de autores gringos que falam sobre teologia do domínio. Então, as editoras brasileiras estão publicando, sim. O discurso deles um exemplo. Eu estive numa convenção uma vez, lá na década de 90, quando começou essa virada de uma mensagem que era mais evangélica para uma coisa mais da nação e do Velho Testamento, antes uma mensagem, como você mencionou, de serviço. Então, como que se manifesta o reino? Servindo, atuando, falando de Jesus e atuando, matando a fome das pessoas, ajudando quem precisa, de forma mais ou menos proselitista, mais emancipatória em termos de política, com o pessoal da teologia da libertação, inclusive o pessoal da teologia da libertação no meio protestante, ou mais proselitista, como e também no termo do assistencialismo, como muitos pentecostais faziam, mas aí essa virada foi acontecendo muito por influência de pregadores americanos que vinham dos Estados Unidos para cá, obviamente como parte desse projeto político que, pelo visto, né, deu certo. E assim, o que eu vi nessa conferência? O pastor dizendo, vamos orar por esses aqui que estão à frente, umas 5 pessoas, esses serão enviados para o campo missionário. O campo missionário era o quê? O Congresso. Então, eram figuras que iam representar a igreja naquele contexto. E a ideia é o quê? De guerra. O mandato cultural é entendido como uma ideia de guerra cultural. Então, aquilo que a gente viu no bolsonarismo, eles partiram para cima da cultura, eles foram para cima vetando livros do ensino básico, tentando o pessoal eles têm tentado fazer uma produção cinematográfica própria, e aí a pauta dos costumes, né? A famosa pauta dos costumes. Exato. A pauta dos costumes. Então, assim, todas as dimensões. Por isso a gente viu, de um tempo atrás, lá para 2011, eu e alguns colegas fazíamos alguns avisos assim nos eventos políticos que a gente olha, gente, nós estamos abandonando determinados espaços, os fundamentalistas estão ocupando, como, por exemplo, os conselhos tutelares. Nós tivemos números dos conselhos tutelares há tempos atrás, e aí isso talvez tenha melhorado um pouco nas últimas eleições, mas assim, as igrejas... gente, na cidade de Limeira, o bispo da Universal alugou ônibus para levar gente para votar. E assim, aí você pensa, poxa, mas o conselho tutelar é uma coisa tão pequena. O conselheiro tutelar ele é um cabo eleitoral forte e um futuro candidato a vereador. Então, eles não desprezam nenhum aspecto da vida pública, especialmente. Então, é aquele discurso, nós precisamos ter juízes, nós precisamos ter promotores, nós precisamos ter médicos. Por quê? Porque em todos esses espaços nós temos, aí vão dizer, a infiltração do marxismo cultural, de ideologia de gênero e por aí vai. Nesse sentido, os próprios, assim como os voluntariosos crentes membros das igrejas evangélicas fazem propaganda, dependendo da situação, até um lobby pró-Israel, eles fazem também um cerceamento dos conteúdos escolares, dos professores. Eu sou professor, no momento eu já dei aula na universidade e agora estou dando aula no colégio. Há um cerceamento em que os professores começam a pisar em ovos por aquilo que vão dizer, porque esses pais vão sendo treinados e há aí essa afinidade
momentânea, tática entre católicos e evangélicos, e eles atuam em bloco para impor a sua agenda. Então, resumindo, depois dessa explicação longa, o Evangelho de Jesus, se a gente lê o Sermão da Montanha, você fala, isso aqui não combina com esse discurso beligerante. Aliás, Jesus atrapalha. Jesus atrapalha. Porque a ideia de martírio é presente, você vai ser perseguido, e é para você dar, para você sentir bem porque está sendo perseguido, porque outros, talvez melhores que você, foram perseguidos antes. Pô, Jesus, os discípulos morreram debaixo de perseguição. Roma perseguiu as igrejas primitivas, e isso não combina. Isso não combina. Então, vamos para um discurso mais de poder, Aí pega os versículos do Velho Testamento. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, porque é assim que Deus te quer. E assim, por isso a gente tem... E sobre o lance de ocupar os espaços, Universal nas polícias. E as polícias estão na Universal também, porque eles entram, né, no templo da Universal para receber formação. Não sei se eu fui claro na resposta, mas basicamente é isso. Não, só um pequeno comentário, Eri, antes, desculpa. O Sermão das Montanhas era um negócio que era quase um acontecimento quando minha mãe lia na minha casa. O Sermão das Montanhas é um negócio, assim, era uma das coisas mais primordiais e principais que o cristão, né, enfim, o católico, pelo menos, a gente tinha que saber, era uma coisa inacreditável, que é absolutamente o contrário do que se prega realmente esses novos cristãos, né, os cristãos evangélicos, esse neopentecostalismo, é uma coisa, é muita oposição uma coisa a outra. Então, é isso, né? Hoje a gente tem realmente um contexto em que o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que me parece que é aquele cristão que segue um pouco desse direcionamento dessa Bíblia, do Evangelho, do cristão a serviço de algo, e absolutamente o contrário de uma figura, por exemplo, como é o bispo Edir Macedo. Então, enfim, só um comentário adicional aí, porque você lembrou o Sermão da Montanha, e eu tenho essa memória, porque realmente é uma coisa muito principal. Quando você pensa, né, quando eu lembro da minha história, pelo menos. Da montanha, Sermão da Montanha, tem razão, Júlio César, não é Sermão das Montanhas, é o Sermão da Montanha, porque Jesus está lá na montanha e ele fala os bem-aventurados, nananã, nananã, e aí o resto você já conhece. Inclusive, tem um debate que o Zizek e o Michel Levy faz muito bem, assim, que eu gosto, assim, que é, enquanto a ética protestante do Calvino sintetiza o espírito do capitalismo, a ética católica ela é anticapitalista por natureza. Ela pode ter, como fez, né, sustentado o poder medieval, mas o medievo não é católico, não é capitalista, né? Inclusive, existem elementos antagônicos ali, né? Então, eu acho muito, muito interessante esse debate, mas, enfim, é outra questão que a gente pode trazer, Humberto, para uma terceira vez para debater. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Acho que essa coisa do espírito, esse ethos católico, ele fornece uma resistência. Por exemplo, basta um comentário rápido, é só olhar a campanha da fraternidade desse ano, e tem textos ali criticando a questão tributária brasileira, sobre o fato de que os pobres proporcionalmente pagam mais do que os ricos. É muito interessante. Tem um material muito bom nesse sentido. Um ponto que eu queria te perguntar é justamente o que dessa ideologia política está sendo sustentada por essa construção ideológica cristã sionista, né? O que é que, do ponto de vista político, mais do que teológico, está sendo aproximado para que a teologia seja aproximada, né? Porque eu tenho um amigo, inclusive, que estuda teologia e ele tem até um livro que eu acho bem interessante, que se chama A Luta dos Deuses, né? Vai fazer a ideia dele é de que o debate teológico é um reflexo da luta de classes, né? Sempre
há um paralelismo, né? Então, por exemplo, ele começa o livro falando assim: a moça estava carregando, a mulher estava carregando um carrinho de pipoca, crente, e aí sofre um problema, derruba a pipoca e a coisa que ela clama é a Deus. Né? Ela está abandonada na periferia pelo Estado, pela esquerda, e ela tem o pastor. Ela não tem a gente, ela tem o pastor. Ela não tem o Estado, ela tem o pastor. Então, isso termina, e dentro de uma pessoa que está vivendo uma vida sem perspectiva nenhuma, talvez a ilusão de prosperidade ela produz mais coesão do que uma esquerda que odeia o dinheiro, né? Que vai chegar assim e dizer, o dinheiro é horrível, não sei o quê. A pessoa, horrível para você que tem, né? Para mim que não tenho nada, tá muito bom. Então, tá muito ruim, né? Então, preciso vislumbrar alguma coisa. Então, o que é que tem de aproximação do ponto de vista dessas... Porque eu acho que também tem uma diferença para a gente fazer, que é o cristão da base, né? E as lideranças cristãs, né? O que é que tem nesses dois polos que estão sendo aproximados ou que estão sendo forçados a se aproximar na teologia, mas que, na verdade, é expressão da política? Bom, eu não sei se eu compreendi exatamente, mas eu vou tentar aqui jogar algumas ideias, qualquer coisa você pode me interromper. Essa virada de chave que a Thalita menciona, que eu que assim, vivi dentro da igreja evangélica, fui assistindo essa mudança. Por exemplo, eu vi a parte que todo jovem evangélico que está na adolescência tinha passado, de alguma forma, por visita a presídios para pregar. E, de repente, entrou esse discurso de bandido bom é bandido morto. Não, antigamente, até ali, 80, meados de 90, para o final, era bandido bom, era bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus, até porque ex-bandido estava tudo nos púlpitos das igrejas dando testemunho de redenção. Né? Agora, sobre a questão do sionismo, isso foi entrando também, muito por influência de igrejas dos Estados Unidos, gente que faz essa disputa ideológica essa disputa teológico-ideológica. Por exemplo, a Ana Paula Valadão, que fez agora declarações sobre o ataque de Israel ao Irã, salvo engano, lá na década de 90, ela foi fazer uma parceria musical, estudar nos Estados Unidos. Ela gravou com um judeu cristão um álbum inteiro de músicas em português e em hebraico. Então, eu sei cantar músicas em hebraico, porque isso era frequente nas igrejas. Então, assim, as pessoas na base não têm uma elaboração teológica muito robusta. Eles entendem assim, não, eu sei que... por exemplo, eu gosto dos exemplos que eles são mais, vamos dizer assim, eles ilustram melhor. Eu fui fazer uma pesquisa com um amigo, ajudar um amigo numa pesquisa na Marcha para Jesus, não sei se foi 2016 ou 2017, e tinha um senhor vendendo bandeira de Israel na calçada. Tinha muita gente, né? Como sempre tem em São Paulo, tem venda de tudo. E aí eu cheguei e perguntei para ele, só por curiosidade, senhor, tudo bom? Começamos a conversar, ele falou, essas bandeiras de Israel, qual a relação aqui? Ele falou assim, eu não sei muito bem não, meu filho, mas a minha filha, que é evangélica, ela talvez saiba te explicar melhor, ela não está aqui. Mas eu sei que tudo começou lá, né? Com Jesus, lá em Israel. Então, ele faz um salto histórico gigantesco e pronto, está conectado. Está conectado. E se ouve muito nas igrejas, hoje, coisa assim de o segredo da riqueza dos judeus. E aí vem essa coisa que você mencionou, numa sociedade em que as pessoas passam por muita dificuldade, muita pobreza, eu preciso aprender a fazer dinheiro, eu também quero essa prosperidade. Se os judeus são prósperos porque a bênção de Deus está sobre eles, e se eu for amigo do povo judeu, também vou prosperar, o link é muito básico. As pessoas na base, vamos dizer assim, no chão de fábrica das igrejas, não precisam de elaborações teológicas robustas. Assim como eles também, muitas das vezes, contrariam as suas lideranças, a gente mencionando questões de comportamento, as pautas morais,
Tem gente que está lidando super tranquilo com o filho LGBT sem problema nenhum, mas ele continua lá na igreja, ele fala glória a Deus por discurso rigoroso do pastor. Aí você fala, cara, que contraditório, é a contradição, ser humano e a sua complexidade. Agora, há um investimento simbólico, imagético, muito forte dessas lideranças evangélicas, as viagens turísticas para Israel, os símbolos, por exemplo, o talit, o kippah, o menorá nas igrejas, as expressões em hebraico, as músicas que chamam Deus de Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, que sem que a pessoa tenha uma consciência desse processo de doutrinação, ele está sendo munido com elementos para ele defender esse lado. Então, assim, um templo de Salomão com pedras que supostamente foram trazidas de Israel, o óleo ungido com gotas de água do Jordão. E aí, toda essa relação básica, lá é a Terra Santa. Lá é a Terra Santa. Eu quero ter vínculo com esse povo. E assim, aí a gente tem visto, vamos dizer, o sionismo cristão é um instrumento de uma máquina de propaganda muito forte e o custo-benefício é muito bom para os sionistas, para o Estado de Israel, porque você conta com a voluntariedade de pessoas simples, aquilo que a gente pode chamar o chão de fábrica das igrejas. Uma pessoa que vai defender Israel, se você fizer falar para ela um pouco sobre como funciona a estrutura de Israel, ele não vai ter tanta noção. O que ele tem noção? Israel guerreia bem, Israel, aquele discurso de Israel transformou um deserto, a tese de que a Palestina era só deserto, Israel plantou, tornou fértil, de que Israel é perseguido, porque olha lá, os árabes não gostam de Israel, porque é o povo de Deus. As profecias de que Israel vai ser esmagado até que ele seja redimido. Então, muito facilmente, as pessoas fazem aderem a essas ideias de forma acrítica e as reproduzem. Sim, gente, eu mesmo cresci no contexto que eu cresci, eu achava. Só que, assim, a diferença é que não tinha esse espírito beligerante do tipo, lá na década de 90, que não falte pólvora para Israel. Mas todo mundo orava para Israel, para Deus levar paz e para redimir o povo judeu e também os árabes. Hoje não. Hoje é quase que ensinado um ódio aos árabes, embora às vezes ele venha, como na fala da Ana Paula Valadão, venha travestido de misericórdia. A igreja do Irã vai emergir. E aí, Humberto, eu queria. Acho que de alguma forma você já está falando sobre isso, mas mais precisamente eu queria pedir para você falar sobre aquilo que está muito evocado na fala de alguns líderes do bolsonarismo aqui no Brasil e até pelo próprio Trump também, que é essa chamada Guerra Santa. Né? Então, fala-se muito de Guerra Santa no plano da política. Né? Então, o próprio Trump, por exemplo, no primeiro governo dele, num dos discursos da ONU, ele fala sobre perseguição aos cristãos e ele traz essa questão da Guerra Santa. Aí, o bolsonarismo, a própria Michelle Bolsonaro, por exemplo, também o tempo todo, volta e meia, ela está falando dessa ideia, né, de uma guerra entre o bem e o mal. Então, isso tem o seu caráter, digamos, despolitizante, porque, na verdade, os problemas não são daqui, são de outros planos, né? É uma guerra santa, está no plano espiritual, então, aqueles que representam o Deus e aqueles que representam o demônio, e aí isso acaba reforçando essa disputa, digamos, quem é que está do lado de Deus, né? Quem é que está do lado do demônio, etc. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais dentro, né, daquilo que você está acompanhando nas suas pesquisas, sobre essa reprodução desse discurso de Guerra Santa, né? O quanto há essa extrema-direita, esses representantes da extrema-direita, não só aqui no Brasil, como, né, o Trump, como eu comentei, que estão colando nessa ideia de Guerra Santa, e como isso está dentro do plano da política mesmo. Bom, tem uma teologia
Por isso que eu falei para vocês que é um balaio de gato, mas tem uma teologia da batalha espiritual, e ela resolvia essas contradições na oração, na pregação do evangelho, no serviço. E oração, assim, demonizava-se o outro, por exemplo, os cultos afro, a presença, a figura do demônio era sempre muito presente. Essa teologia da batalha espiritual, que ainda é presente, que permeia muitas ideias, ela foi materializada como teologia política pela teologia do domínio. A teologia do domínio é uma teologia política. A ideia, eu tenho um livro que eu esqueci, acho que chama Dominion, de um autor gringo, agora me foge a memória, mas assim, o texto dele inteiro é ele trabalhando sobre como ocupar espaços de mando, né? Os cristãos têm que comandar, os cristãos têm que dirigir. Então, uma figura, por exemplo, como o John Reid, que é um dos conselheiros do Trump, é o presidente da Christians United for Israel. Ele tem um discurso já desde 2006 dizendo que uma guerra contra o Irã era inevitável e que isso ia precipitar o Armagedon. E aí vincula a coisa toda como uma batalha espiritual. Só que uma batalha espiritual é a instrumentalização da religião, porque vai envolver a indústria bélica, a indústria de guerra dos Estados Unidos, vai envolver questões geoeconômicas, vai envolver questões éticas e morais, porque eles vão matar indiscriminadamente onde eles chegarem, mas é uma guerra espiritual, e aí como Israel está blindado por uma teologia muito bem sistematizada e elaborada nesse sentido, você pode fazer isso em nome de Deus. Aí se critica muito o povo, os povos árabes e os povos muçulmanos por conta da ideia de jihad, né, de guerra justa, ou de uma guerra que tenha conotação espiritual, guerra justa que também tem a conotação espiritual, mas isso está presente por meio desses grupos. E aqui no Brasil, muito o discurso, a instrumentalização da religião fica muito fácil. Então, se Bolsonaro é preso, ele está sendo perseguido, porque ele representa os ideais, os valores da igreja, do reino de Deus. Então, retomar isso é retomar espaços que as forças do mal... O Lula é demonizado desde a primeira eleição, mas não é demonizado como é demonizado agora. Agora você tem toda uma demonização, ela é uma demonização, são anos demonizando uma figura e um partido, e agora isso é feito de forma... Você tem muito mais conteúdo, bagagem, tem um histórico aí, e assim, aí jogam as pautas morais, joga a família no meio e fala, olha, é uma guerra espiritual, e o que está em jogo é a nossa família. O que está em jogo é a integridade da família brasileira, da família tradicional brasileira. O diabo quer acabar com a família brasileira. E isso é feito por meio da política. Você não pode se eximir da política, você tem que votar no candidato cristão, evangélico, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e toda essa bagagem teológica é instrumentalizada para se direcionar o voto na urna. É claro que a gente tem uma relativização, pode relativizar isso. Eu sei que o Caio Marçal teve de manhã, ontem, se eu não me engano, falando com o Mauro, e o Caio trabalha muito bem essa questão de religião e classe social. Você tem o pensamento dissonante, você tem os grupos contra-hegemônicos, as decisões contraditórias da base evangélica, mas a hegemonia, o grupo que tenta hegemonizar o movimento vai trabalhar nessa direção, instrumentalizando ferrenhamente a religião e espiritualizando. Então, é uma teologia política, e essa espiritualização é aquilo que um sociólogo alemão, gringo, Peter Berger, fala de o dossel sagrado. É isso que dá plausibilidade para as ações dessas pessoas. É aquilo que dá a liga para que se
justificar as ações. Então, eu estou aqui na política não é por mim, é um plano de Deus. Como é que a gente contrapõe essa figura? Como é que você... Quem fala? Se alguém chega a mim e fala assim, olha, Humberto, Deus falou para mim que é para eu pular no rio Piracicaba, nessa chuva. Eu só posso tentar falar assim, gente, como é que eu argumento com essa pessoa? Eu tenho que falar para a família dele, gente, vocês estão sabendo disso? Ele falou que Deus mandou ele pular. Como é que eu discuto com quem diz que ouviu Deus? Não tem argumento. Então é muito... A religião é vamos dizer, é um objeto muito facilmente instrumentalizável nesse sentido. Tem vários comentários aqui que chegaram. Eri, eu não sei se... Acho que você... Perdão, a palavra que eu não encontrei, legitimação. A religião legitima as ações. Não, Dani, só pode dizer assim que ele falou sobre quando a pessoa diz assim, não, porque Deus mandou eu fazer. E aí eu já vi muitas vezes as pessoas compararem com comportamentos esquizofrênicos, né? Da pessoa ter muita convicção que alguma coisa aconteceu. E o maior erro que um terapeuta, um psiquiatra pode dizer é bater de frente. Inclusive tem uma história engraçada, né? Que Freud estava atendendo um paciente, inclusive isso é bem mais comum do que nós imaginamos, que é pessoas que acham que morreu. E ele estava atendendo um paciente que achava que morreu. É bem perigoso, inclusive, né? Porque a pessoa acha que morreu, então pode fazer qualquer coisa. Aí ele estava atendendo uma pessoa que acha que morreu, tal, não sei o quê, e não pode você dizer, você não está morto, não, você está vivo, meu amigo. Você não pode chegar e dizer isso na lata, né? E aí Freud pega e faz assim, morto sangra. E o cara faz, não, morto não sangra, não. Aí Freud, então, peraí. Aí ele pega uma agulhinha, fura o dedo, e aí o cara começa a ficar muito espantado e dizer, então quer dizer que mortos sangram. E aí acabou toda a argumentação de Freud. Doideira, Esse último fato aí do raio que caiu em Brasília, quando houve a manifestação lá do Nicolas Ferreira lá, e há muita gente falando, né? Mas tá vendo? Esse povo, os evangélicos aí, bolsonaristas, Deus mandou aí um raio, não caiu em outros lugares, teve carnaval, teve não sei o que, mas caiu. Só que aí a interpretação pode ser de qualquer coisa, porque tem gente também falando que, olha, foi uma mensagem de Deus. Entende? Você pode usar, como o Humberto disse, você pode instrumentalizar, moldar da maneira mais conveniente que for possível. De um lado, você pode falar, olha, tá vendo? Deus não manda raio para quem gosta de carnaval. Teve carnaval, teve, né, encheu de gente, multidões, não caiu um pingo d'água, sequer raio. Aí na manifestação dos bolsonaristas caiu o raio. Aí tudo bem, isso é uma explicação. Mas também tem, do lado de lá, tem gente explicando, falando, olha, isso é um sinal de Deus, isso é um sinal dos céus. Então é isso, é instrumentalizado, você pode usar ao seu bel prazer. É desse jeito. Tem comentários aqui, e aí, se você quiser me interromper, Humberto, dos comentários que a gente foi separando, o Sandro Gomes pode me interromper, tá? O Sandro Gomes, ele está comentando que o sermão da planície no Evangelho de Lucas é ainda mais radical. Eu só separei porque eu não conheço. Agora eu fiquei curiosa. Quero ir atrás desse sermão da planície que está lá no Evangelho de Lucas. A Fabiana Moraes Santos, ela diz, a direita está usando a religião, no caso, né, para aprofundar o liberalismo, e a esquerda esqueceu-se que política está em tudo. Eu só separei, inclusive, em razão até desse pedaço final da frase da Fabiana, porque eu concordo totalmente com ela. A esquerda esqueceu que a política também está dentro da igreja. A política, a religião envolve política. A religião é política, né? Se a gente vê a escolha do Papa, quando fazem essas coberturas, há toda uma explicação das articulações políticas de bastidores. É muito político. É muito político. Esses dias, inclusive, eu ainda dei graças a Deus que o Dom Odilo Scherer não tivesse sido eleito Papa, por conta das posições que ele tem tido em relação ao Júlio Lancelotti, por aí vai. Já é histórico o posicionamento
reacionário dele, mas envolve política. E aí volta no tema da semana passada. A grande questão é como eu fiquei sabendo hoje que o canal vai oferecer um espaço para o pessoal do Zelota. Gente, isso é muito bom, porque é disputar consciências. E aí que é a questão. Não é chamar gente que vai poder fazer essa fala com legitimidade, porque vem desse contexto, e vai criar material que vai ser mandado para frente, vai viralizar e que vai disputar com outros conteúdos, porque essa gente produz o tempo inteiro aquilo que eu mencionei, a voluntariedade das pessoas. Tem muita gente compartilhando coisa de Israel agora, e católicos, né? O Eribaldo mencionou bem, não faz parte da teologia do católico, essas teologias que eu mencionei aqui, mas aquilo lá do ecumenismo de guerra, os católicos estão venerando Israel. Eu fico assim, fico impressionado, e também mostra como que há uma conivência do clero católico, porque não falam nada, não tem pronunciamentos firmes sobre isso, ou uma omissão daqueles que têm um posicionamento, que sabe que isso não condiz com as posturas com as posições históricas do catolicismo. O Francisco faria talvez falas, estaria inclusive o Francisco estava muito mais ativo na questão de Gaza antes até a sua morte, poucos dias da sua morte. E hoje a gente tem um Papa mais comedido, mas a gente sempre olha e fala, poderia ser pior. Mas é isso, a direita instrumentaliza, e para os evangélicos é aquilo lá, a teologia do domínio, essa síndrome de minoria. Agora a gente é visto, agora você tem um presidente que é evangélico, que todo mundo sabe que não era evangélico nada, mas que acena para os evangélicos. Eu cresci eu acho que eu mencionei isso, eu cresci num contexto em que ser evangélico era ser alvo de bullying, na época que não se falava bullying. Então, você, de repente, quem continua com os mesmos pensamentos, vê agora, não, agora a gente é importante, agora a gente tem gravador importante que quer gravar as nossas músicas, os próprios, o Frei Gilson lá, ele canta músicas que são nossas. Esse reconhecimento social, isso influencia demais. E, assim, ver os seus representantes na política, por mais que não representem de fato, no mínimo é um lance assim, olha, eu não gosto muito desse cara, mas a gente sabe que ele está ali, que ele é do nosso lado. Então, isso é muito sério. Eu aqui falo, gente, eu sou gosto de apanhar, né? Porque quando era minoria de um lado, eu estava lá do lado da minoria, né? Quando era minoria. Agora que se tornou hegemônico, eu estou do lado da outra minoria contra-hegemônica que está na resistência, levando porrada de novo. E é isso. Assina. É isso aí. Olha só, o Sou Sil dizendo, me lembro há uns 12 anos, na cidade do interior, uma garagem, um monte de bandeira de Israel, um púlpito de vidro e inúmeras simbologias do judaísmo. Era uma igreja da Quadrangular, da Damares. A igreja, eu cresci na igreja quadrangular, é isso. A quadrangular, ela foi se tornando cada vez mais judaizante. E assim, uma questão muito interessante é como esses pastores têm acesso. Eles participam de associações, que eles não vêm só para as igrejas, pregar nos púlpitos das igrejas. Eles vão para o Congresso, eles têm um histórico, na época da ditadura militar, de pastores que vinham fazer formação, orar, estar presentes no solo brasileiro para denunciar o quê? O comunismo, o perigo do comunismo. Um pastor que é quase que unanimidade entre os evangélicos era o Billy Graham, que ele tinha uma mensagem de amor bonita, ele tinha uma mensagem de serviço bonita, mas ele era um anticomunista ferrenho e ele era impulsionado por essas instituições, era conselheiro da Casa Branca, era desses que era um pastor tradicional, não era pentecostal, mas ele transitava, o pessoal costumava dizer que ele era o papa dos evangélicos internacionalmente. Ele lotou o Maracanã e as mensagens dele altamente o cara muito anticomunista. E esse tipo de influência é na América Latina como um todo, desde ali da época
da Guerra Fria. Isso hoje, eles só reaqueceram essa guerra, essa ideia de guerra espiritual, e aí eventos como esse, os analistas militares que eu tenho acompanhado, sejam nacionais, gringos, todos eles falam que o Trump foi enganado pelo Netanyahu, que ele entrou, ele fez erros de cálculo. Eu não duvidaria que, tendo em vista a mente desse sujeito, ele tenha sido realmente muito influenciado por essa gente fanática. Porque é gente que está buzinando ali na Casa Branca há anos de que uma guerra contra o Irã vai acelerar, vai trazer o Armagedon, é um sinal do tempo, Israel é um relógio do tempo, temos que, por exemplo, por que o Irã é interessante desmantelar o Irã? Porque o projeto sionista é um projeto colonial expansionista, e com fundamentação fundamentalista, literalista, de que Israel precisa recuperar os territórios que supostamente ocupou em outrora, e está na Bíblia. Isso implicaria Jordânia, parte da Jordânia, parte do Líbano, parte a Cisjordânia, Gaza, a Palestina histórica toda e partes do Egito. Para que Israel consiga implementar isso, ele não pode contar com as resistências antisionistas e anti-imperialistas, os partidos ali da região, que são financiados e apoiados, apoio logístico e de formação pelo Irã. Então, por isso que essa guerra interessa muito mais ao Irã do que muito mais a Israel do que aos Estados Unidos. E aí, imaginem vocês, com essa coisa de Instituto do Tempo, e tem gente no grupo do Netanyahu que faz discursos falando do tempo. Há invasões à mesquita de Al-Aqsa, em que o cara entra ali com uma bolsa escondendo um cordeiro e tenta sacrificar lá dentro, a polícia tem que tirar. Então, eles têm vários movimentos no sentido de que essa mesquita precisa sair daqui. Imaginem vocês, eles precisam terraplanar a região. A mesquita de Al-Aqsa fica... A mesquita de Al-Aqsa, ali na esplanada das mesquitas, é onde era o Monte do Templo. Os judeus não chamam chamam aquilo ali de Monte do Templo. É onde estaria o templo que Salomão construiu, foi destruído, depois Herodes reconstruiu e destruiu-se novamente em 70 depois de Cristo. Então, era o centro, o coração da espiritualidade judaica. E as sinagogas eram o quê? As congregações em que você cotidianamente frequentava, mas as peregrinações, o sacrifício, os rituais de purificação eram todos no templo. Então, um dos pontos que os evangélicos entendem como sendo sinal, o relógio do tempo, é a reconstrução. E o fato de que haja um instituto do templo com tudo preparado, instrumentos, formação para a liturgia, é tido como visto com grande empolgação. Olha, só falta construir. Só um detalhe, está lá a cúpula da rocha, onde Maomé teria tido uma viagem celestial e foi de lá para Meca, e a mesquita de Al-Aqsa, que foram construídos ali no período da dominação otomana. Então, assim, aí se fala, não, eu já ouvi até papo de que há tecnologia suficiente para retirar a mesquita sem destruir. Mas, assim, isso é um troço insano. O que eu não duvidaria que, terraplanando, se conseguissem derrubar o Irã, que eles partissem para essa coisa de continuar a expansão e derrubar a mesquita, porque aí você termina com as resistências ali e fala, ou não derrubar, mas ir fazendo a coisa como Israel faz. Israel vai ampliando as suas fronteiras gradativamente, diariamente, há praticamente 80 anos. Então, há reclamações dos muçulmanos de que as escavações embaixo da mesquita estão danificando ou vão danificar a longo prazo o templo. E aí a gente fala, poxa, então é uma guerra religiosa. Não é uma guerra religiosa, é uma guerra por território, é uma guerra colonial, só que a religião está intimamente imbricada nesse processo. Por quê? Porque quando o Netanyahu faz um discurso e fala, olha, nós vamos destruir eles, destruir os palestinos, como o povo hebreu já destruiu os amalequitas. Olha, lê o versículo da Bíblia, Deus está mandando destruir. Os versículos do Velho Testamento são muito cruéis.
matar mulheres e crianças, não dá para deixar ninguém. Estamos fazendo o que está aqui no texto bíblico. Está legitimado pelo texto bíblico. Está fundamentado. Então, como é apresentado são as fronteiras históricas. Então, assim, restauração do Estado, 1948, ampliação do território para chegar no que era antes e construção do templo. É um troço assim que a gente vai conversando e falando, não é possível que isso é real, isso é teoria da conspiração, mas está tudo lá. Então, o site do Instituto do Templo, enfim, tem todo esse material. Humberto, olha só, tinha mais assunto que a gente queria tratar, o que significa que a gente vai ter uma próxima rodada, com certeza a gente vai te chamar, até porque teve gente aqui falando sobre, o Júlio comentou, tenho a impressão de que a longo prazo a figura de Jesus será suprimida do mundo evangélico, aí o Eufeu dizendo, é possível que uma parte dos evangélicos abandonem a figura de Jesus e fundem uma simulação do judaísmo, mas ainda tem correntes no mundo evangélico que são muito apegados à figura de Jesus. Ou seja, isso já abre para uma outra discussão. Não vai dar tempo da gente fazer aqui, porque a gente já ultrapassou o nosso tempo, mas eu acho que isso vale uma discussão, vale um debate sobre esse ponto. Então, quero te agradecer, muito obrigada por vir aqui, conversar conosco. Essa questão da religião, acho que essa fala final sua sobre, olha, a guerra de Israel não é uma guerra de religião, é uma guerra por territórios, portanto, tem o seu âmbito, o seu aspecto colonial. Tem gente, inclusive, falando dessa grande Israel, que, inclusive, invade territórios do continente africano. Aí, inclusive, emendando para a nossa próxima conversa com o nosso próximo convidado, que tem a ver com isso de alguma forma. Ou seja, tem coisa para a gente conversar. Então, muito obrigado por vir aqui, falar conosco, conversar mais uma vez, enfim, sobre esses assuntos todos. E a gente aguarda você por uma próxima vez para você voltar e seguimos nesse debate. Gente, eu agradeço muito, viu? É sempre bom estar aqui com vocês e precisando, querendo debater qualquer um desses assuntos, estamos aí para isso, tá? Um abração para todo mundo que está assistindo. Valeu, Humberto. Valeu. Tchau, Tchau, Humberto. tchau. Até a próxima.